Ainda falando sobre máquinas simples, agora nós vamos falar sobre plano inclinado. Plano inclinado, tá? Plano inclinado, o próprio nome já diz, né? É uma superfície plana com uma certa inclinação. O que seria uma superfície plana com uma certa inclinação? Ó, imagina aqui o solo comum, tá? E você tem um plano inclinado, pode ser uma tábua ou pode ser a própria superfície mesmo. Mas, para início, vamos imaginar uma tábua. Você quer chegar a um local que tenha essa altura aqui, certo? E você está aqui. Você quer levar um objeto até aqui em cima. Então, para você não precisar levar até aqui e depois levantar para colocar aqui em cima, você pode conseguir um plano inclinado, que seria uma reta em uma superfície plana com essa inclinação aqui. Tá? Imagine que aqui é um carro. Você quer colocar uma caixa bem pesada em cima do carro aqui. Pode ser na porta-malas do carro mesmo. Para você não levar e chegar lá ter que levantar, que é muito pesado, você com o auxílio de um plano inclinado, comumente chamado de rampa, tá? O mesmo que uma rampa, esse plano inclinado vai facilitar com que você leve essa caixa, com esse peso aí, até o local desejado. O plano inclinado ele é um plano, uma superfície plana com uma certa inclinação que ligam dois pontos com alturas diferentes, tá? Basicamente é isso. Aqui tem uma altura, no caso seria a altura zero, e aqui eu tenho uma altura x, seja lá qual for. E eu tenho esse plano, uma superfície plana, com essa inclinação, que liga esses dois pontos. Tá? Isso é um plano inclinado. Onde você vê isso? Nas rampas para cadeirantes. Geralmente você vai em alguns lugares, você tem lá um local que são escadas, e do lado dele tem uma rampa. Tá? As escadas são para pessoas que não precisam de uma cadeira de roda para se locomover, e a rampa é para aqueles que precisam. Tá? Então, você vê aí no dia a dia um plano inclinado que é a rampa. Tá? A utilização do plano inclinado ainda é incerta de quando começou a ser utilizado. Mas a história diz que para a construção das pirâmides egípcias, os egípcios eles usaram o plano inclinado para conseguir levar os blocos de pedra, que são enormes, conseguir levar esses blocos até o topo das pirâmides. Claro, e foi subindo, né? Conforme foi aumentando a altura da pirâmide, foi aumentando também o tamanho do plano inclinado. Agora veja uma coisa interessante, a proporcionalidade disso aí. O plano inclinado, quanto menor a inclinação, no caso você pode subir ou descer, mas estou referindo à subida, tá? Você está no ponto baixo, para ir a um ponto mais alto. Vamos pegar aqui a superfície. E você, vamos imaginar a pirâmide. A pirâmide está inacabada. Você quer levar blocos de pedra aqui para cima, certo? Como você vai estar subindo, quanto maior for a inclinação, mais força você precisa fazer para conseguir levar esse bloco de pedra até aqui em cima. Tá? Concorda que quanto maior a inclinação, mais força você precisa fazer para empurrar algum objeto. No caso,
Se você vai levar um objeto, você vai levar daqui até aqui, a inclinação desse plano aqui, ela é muito alta. A inclinação aqui é muito alta. É quase como está subindo a própria pirâmide. Então, a força que você precisa fazer para subir aqui é muito grande. Então, se você, ao invés de pegar desse ponto aqui, pegar de um ponto um pouco mais longe, era aqui, ó. Agora aqui, não está inclinado, não é um plano, mas enfim, né? A inclinação ela diminuiu muito. Porém, é o que acontece. A distância aumenta. Tá? Então, a força ela vai diminuir porque a inclinação diminuiu, porém a distância aumenta. Se você quiser ainda colocar menos força, pega daqui. Tá? Esse outro ponto, inicia-se aqui. A força vai ser ainda menor, porque a inclinação também é menor. Tá quase chegando a ser plano, a ser com a superfície. A inclinação é menor, tem menos força. Porém, a distância você nota que é bem maior. Tá? Então, existe essa proporcionalidade. Quanto menor a inclinação, menor a força, porém, maior a distância. Vou escrever isso aqui, tá? Plano inclinado. É uma superfície plana. Com inclinação que liga dois pontos com uma altura diferente. Alturas diferentes. Certo? Isso é o plano inclinado. Aí nós temos a proporcionalidade dele, né? Quanto menor a inclinação, menor será a força realizada. Entretanto, a distância será maior. Certo? Lembrando, estou me referindo aí na subida, né? Se for descendo, claro, quanto maior a inclinação, mais menos força você coloca para descer, né? Porque descendo aí, não precisa botar muita força, não. E exemplos, nós temos a rampa mesmo. No plano inclinado, ele é uma rampa. Não tem muito o que trazer de exemplo, não. Mas nós vemos aí no nosso cotidiano, que nós mais encontramos mesmo são as rampas aí. Temos outros exemplos, né? Como, por exemplo, as escadas.
A escada, se, ela é uma espécie de rampa, só que não é plana. Tá? Ela tem a inclinação, mas ela não é plana. Se você pegar como referência para entender isso aqui, essa proporcionalidade, você pode até utilizar a escada. É bem mais fácil você subir uma escada que a inclinação seja maior, seja menor. Né? Você pegar uma escada, você quer chegar aqui em cima. Tá? Aqui é onde você quer chegar. Você está aqui. Se você pegar uma escada que é assim, até chegar aqui em cima, é bem mais difícil subir. Você coloca bem mais força para subir que pegar uma escada que seja daqui, né? A distância é maior, mas a inclinação é bem menor. Então você consegue subir com mais facilidade. Não. E visualmente a distância é maior. Você consegue ver visualmente mesmo. Não precisa realizar os cálculos aí de teorema de Pitágoras, não. Nem sei se vocês já viram. Acredito que não. Nós temos algumas outras variações, tá? Algumas derivadas da rampa. São máquinas derivadas da rampa, do plano inclinado, né? Tire print ou copie para poder apagar. Apagaram. Pode. Que seriam máquinas derivadas aí do plano inclinado. Nós temos um exemplo, a cunha. A cunha, ela é a união entre dois planos inclinados. Tá? Ela tem a superfície aqui e ela tem um plano inclinado assim e o outro assim, tá? Tem dois planos inclinados. Isso é uma cunha, tá? Um plano e outro plano. Tá? São dois planos inclinados. É uma das derivações, tá? Temos também os parafusos. Os parafusos, eles são, de certa forma, uma derivação também do plano inclinado. Tem lá, até mesmo os pregos também, tá? A inclinação é bem pouca, mas existe, porque ele também é pequeno, né? Mas existe aí a derivação do plano inclinado. Certo? Parafusos, pregos, que possuem esses formatos aí, que sempre a junção dos dois vai resultar, por exemplo, a distância aqui de um para o outro for 2 milímetros, e aqui é 0 milímetro, isso aqui são dois planos inclinados, tá? Que eles vão aí reduzindo mais até aproximar os dois. Tá? Então, as superfícies aí dos parafusos são planos inclinados, de certa forma, né? No caso, as roscas, a própria rosca aí dos parafusos, elas também formam, de certa forma, aí, um plano inclinado, já que elas também obedecem essa mesma função aqui. Ó. Então, o tamanho é maior e vai reduzindo. Só que aí ela está em um formato de rosca, né? Fica mais, é um pouco mais difícil de observar isso. Mas é só um exemplo aí.
Pode me trazer mais algum exemplo aí derivado do plano inclinado? E aí, consegue? Não? A faca, né, gente? A faca é a junção de dois planos inclinados, né? A parte que não corta é um pouco mais larga, e enquanto que o outro lado ali é bem mais afiado, é a junção dos dois planos inclinados aí, um de cada lado, né? E nós temos outros derivados, né? Além da faca, temos outras também que são utilizadas para o corte, né? Também é a junção de dois planos inclinados, seja o machado ou qualquer outra coisa aí, certo? Eu vou botar unha, faca, uso, rosca, e isso aí já faz bastante aí para vocês terem ideia, né? Do que é um plano inclinado. Ó, se você pegar também a porta onde coloca o parafuso, elas são vários planos inclinados. Não são planos inclinados, mas são vários planos, né? Ó, de certa forma, você pode dizer sim que são planos inclinados. Bem assim. Ó, um plano inclinado com o outro, aqui são vários planos inclinados, né? É como se fossem planos mesmo, só que quando você junta um com o outro, ele forma uma superfície aqui mais fina. Então, você pode dizer que, analisar aqui assim, ó, são dois planos inclinados, tá? É outra forma de ver isso aí. Então, você pode encontrar em vários lugares. E aí, Arquimedes, ele desenvolveu um princípio da rosca. Tá? E com base nesse princípio foi criado alguns dispositivos aí de transporte de água na irrigação. Tá? Semelhante aí à rosca do parafuso, tá? Que aí, conforme ele ia girando, eles fazem com que a água subisse aí, e esse foi um dos métodos utilizados para o transporte de água, conhecido como parafuso de Arquimedes. Você pode ver aí uma simulação dessa imagem na página 24. Embaixo aí tem uma simulação de como é, tá? Bom, entendido sobre o plano inclinado? Sim, Print ou copia que eu vou apagar e começar polias. Nós já vimos polias, pelo menos eu tentei utilizar aqui na primeira aula. Eu utilizei uma bem simples, né? Você se lembra, eu falei, você tem uma caixa, ela está presa a uma corda, a corda passa por uma polia, por aqui ela passa em outra polia, e aqui tem um rapaz puxando essa corda, lembra? Basicamente é isso, tá?
Isso são polias. Vamos ver. Nós temos algumas polias. São diferentes aqui. É um pouco diferente a utilização delas. As polias também são conhecidas como rondanas. Eu acho que quando eu utilizei esse exemplo, eu falei rondanas. Não falei polias, né? O propósito dela é reduzir a força necessária a ser utilizada para, geralmente, para levantar, para erguer algum objeto pesado, né? Geralmente é para esse o objetivo. Um objeto que é muito pesado, você não consegue levantar com facilidade, então você faz o uso de polias para facilitar isso aí, tá? Para reduzir a força necessária. E aí nós temos alguns tipos de polias, né? Temos as fixas e as polias móveis. Cada um tem uma funcionalidade diferente aí, certo? Deixa eu ver como eu coloco aí. Não necessariamente pesados, tá? Porque às vezes você, por exemplo, quer levar um objeto do solo até o 13º andar de um prédio e você sair subindo escadas com ele dá trabalho. No caso, quando, por exemplo, quando está construindo, ou até mesmo por elevador. Então você pode fazer o uso de polias para isso, né? Você prende o objeto que quer levantar, levar até lá em cima, e lá tem uma polia. Então você vai puxando e o objeto chega lá em cima e depois você vai voltar a corda, tá? Vou desenhar esse exemplo aqui para você entender melhor. Você tem um prédio, né? Aqui é o 13º. Levar um balde que está aqui até o 13º andar. Só que sair subindo escadas aqui, para levar um balde, além do peso dele, você vai cansar bastante para chegar lá em cima e depois descer para pegar o outro balde novamente. E ficar levando vários baldes. E uma das formas é a polia, tá? Geralmente aqui tem uma polia. E aí uma corda presa aqui. Você aqui embaixo vai puxando essa corda e esse balde sobe e alguém pega aqui e manda de volta, tá? Isso facilita. Você só vai fazer força aí nos braços, né? A pessoa está subindo. E aí, se for uma polia, a força é uma. Se você utilizar mais de uma, essa força ela é reduzida. Tá? Quanto mais polias tiver, menos força você utiliza. Já vamos ver esses detalhes aqui. Tá? Só para você entender como é que funciona a polia. Você pode observar também na imagem, na página 25. Ela traz bem aí o que são as polias, né? E aí várias delas. Você pode utilizar uma, duas, três, quatro, quantas quiser. E vai ficar bem mais claro como é que ela funciona. Um objeto ele é elevado por meio da aplicação de força, aí em cordas ou pode ser correntes também, tá? Correias. Depende do que você quer utilizar. Tá? Quanto menor o atrito com a polia, melhor. Tá? Menos força você vai colocar. E além de elevar o objeto, ela pode ser utilizada para mudar a direção da força aplicada. Então, no caso, se você coloca uma força. Opa, às vezes ele saiu, né? Dependendo de como você vai utilizar a polia, a direção da força que você vai utilizar, ela pode mudar. Depende de como você vai utilizar a polia, né? No caso, você está
na direção aqui vertical, se você puxa a corda para baixo e sobe, a direção está sendo a mesma. Mas, se imagine no prédio, quando estava lá o prédio, se ao invés de você aqui embaixo puxar, fosse alguém daqui de cima que puxasse a corda, tá? Tá puxando aqui o balde, tá na polia, tá? Se alguém aqui em cima que puxa, a direção muda. A força aplicada na horizontal, mas a força resultante aqui vai ser na vertical, tá? Então você pode mudar a direção aí. A direção, tá? Não no sentido, não. Além do mais, você pode fazer uso de polias móveis, né? Várias outras polias aí. Nós temos também no exemplo aqui várias polias sendo utilizadas. A relação da força com a polia, ela pode ser, você pode ver de uma forma multiplicativa ou de uma forma divisória, né? Mas a divisão ela também é uma multiplicação, só que uma multiplicação inversa. Vamos ver o exemplo aqui. Ó, se você tem uma caixa, tá sempre trazer esse exemplo. Você tem uma caixa, aqui tem uma polia aqui, tá? Essa corda ela vem por aqui e desce e você puxa aqui. A força utilizada para levantar essa caixa, como só tem uma polia fixa, a força utilizada vai ser igual à força peso da caixa. Tá? Que é a massa vezes a gravidade, isso você já sabe. Vai ser igual à força peso. Agora, se... Vou trazer outro exemplo. Estou fazendo os mesmos que tem no livro, tá? Para já fica mais fácil você entender. Pode acompanhar pelo livro também. Nesse caso aqui, ele já faz uso de duas polias. A polia já fica embaixo e a outra em cima. Veja como é esse caso. Ele tem uma polia presa à caixa e tem outra polia aqui. Nesse caso, a corda ela está fixa, tá? A corda ela está presa aqui. Ela desce, passa nessa polia, sobe e passa nessa outra polia aqui e desce. A força aplicada, você tem quantas polias? Uma, duas. Então, a força aplicada ela vai ser igual à força peso do objeto aqui, a força peso, dividido por 2, que tem duas polias. Ou seja, a sua força aplicada ela vai ser a metade da força peso. Se essa caixa, imagine que seja a mesma caixa, tá? Tem 10 newton, o peso dela, a força peso, então a força que você vai precisar para levantar também vai ser 10 newton. Aqui ainda a mesma caixa, 10 newton. Como tem duas rodanas, a força que você vai utilizar vai ser 10 newtons, que é a força peso, dividido por 2. Então, a sua força utilizada aqui seria de 5 newtons. A força já é bem menor, tá? E assim, se você for utilizando várias outras aí, quanto mais polias você utilizar, menos é a divisão. Só que existem polias fixas e polias móveis, tá? E a força, ela nem, não pode ser dividida aí, nesse caso das polias, não pode ser dividida por números ímpares, tá? Você não vai dividir por 3, por exemplo. Você divide por 2, a próxima divisão vai ser por 4, tá? Colocou mais uma polia, a próxima divisão não vai ser por 5, tá? Nem vai ser por 6, vai ser por 8. Então, a forma de você descobrir isso, nós não vamos ver, porque nós não vamos estar trabalhando com esses cálculos. O livro também não traz nenhum exercício que precise desses cálculos. Você só precisa entender como é que funciona
a polia, tá? E a ideia é facilitar e reduzir a força aplicada. Você não precisa colocar tanta força, né? Se for necessário, eu faço alguns exemplos com vocês aí, mas porque esse é assunto de ensino médio. Então, vocês estão vendo agora só a base, só para entender como é que ela funciona, para quando chegar lá no ensino médio não ficar assustado. Esses cálculos vocês não precisam fazer. Não vai precisar fazer, tá? Quando chegar lá, que vocês começarem a ver isso aí, você, aquilo lá, agora sim, vocês vão precisar saber, né? Bom, acho que terminou agora. Terminou o capítulo, né? Terminou o capítulo 5. Tá, então, lembre-se de uma coisa. Se a polia ela é fixa, a força que você vai utilizar vai ser a mesma, tá? Não importa quantas polias tem aí, a força que você vai utilizar vai ser a mesma. Agora, se você tiver polias móveis, aí a sua força ela é reduzida. Tem que ter esse conceito aí. Eu vou escrever ali para ficar mais simples para você entender. Tá? O que são polias fixas? Ó, a polia aqui, ó, ela está fixa nessa barra aqui. Tá? Você pode ter outra aqui fixa também. Outra aqui fixa também. E aí você tem uma caixa aqui e vai levantar essa caixa. A corda faz isso. Tá? Então, mesmo passando por várias polias, elas são fixas. Então, a força que você vai utilizar não vai ser diferente, tá? Agora, quando a polia ela é móvel, no caso, nós utilizamos na segunda imagem aí, que a polia que está na caixa, por exemplo, só vou modificar um pouquinho aqui. Você tem uma polia aqui, e agora está presa aqui. Nesse caso, essa polia ela é móvel, ela não é fixa, ela vai se mover aqui conforme a caixa vai subindo. Nesse caso, ela reduz sim a sua força, tá? Então, você tem que analisar aí quantas polias móveis você vai ter, certo? Então, acho que o que tem para falar de polias é isso mesmo. Ficou alguma dúvida? Entendeu? Quer que eu explique alguma coisa novamente? Eu não tenho dúvidas. Oi? Eu não tenho. Alguém tem? Oi?
Ninguém? Não tenho dúvidas. Vocês têm certeza? Entenderam essa parte aí da força multiplicativa, né? Da polia móvel ou não? É porque deixa eu ver se o livro ele vai precisar do cálculo, tá? Se ele precisar, eu vou ter que explicar isso aí. Mas é porque não é muito simples de entender. É um pouco mais complexo, né? Vocês já viram divisão de fração? Já. Ah, já viram divisão de fração, né? Então a gente pode trabalhar com isso. Mas o livro ele realmente não traz nenhum cálculo envolvendo isso. Então eu fico meio sem querer explicar. Mas eu vou. A gente tem, mas também não tem tempo. Já é 8h12 já. Vocês já vão começar outra aula, né? Mas deixa eu ver se eu consigo explicar rápido aqui para vocês, tá? Não vai ficar bem explicativo, vocês não vão entender muito bem, mas deixa eu fazer esse exemplo aqui. Fazer o exemplo da questão 4. Como é que ela tá lá? São muitas polias, né? Não dá para utilizar a questão 4 agora para vocês. Mas o que você vai analisar é usar a polia móvel. Eu vou analisar se eu vou aplicar uma força aqui, tá? Sei lá, vou botar aqui 10 newton. Eu vou aplicar para baixo. Como essa polia é fixa, a força aqui é a mesma. Aqui também é 10 newton. Como aqui tem uma rodana, uma polia, e ela é móvel, eu vou reduzir essa força ao meio. Então, a força que vai ser utilizada aqui para levantar essa caixa aqui vai ser de 10 sobre 2. Tá? Vai ser a massa dela. No caso, vai ser a força-peso dividido por 2, né? Que aqui está sendo a mesma que a força-peso. Também é 10. Dividido por 2, porque eu tenho uma rondana. Se eu tivesse outra também móvel, tá? E não vai ser fácil de colocar ela aqui agora. Vou colocar aqui. Não vai dar certo. Tá, é complicado desenhar aqui assim agora, né? Sem tempo, né? Mas se... Imagina que você está colocando a força de 10 dividido para 2. Que é quanto? Vai ser 5 newton, né? Se você está colocando uma força de 5 newton, for o resultado aqui, se tiver outra rondana também móvel, eu vou dividir isso aqui novamente por 2. Tá? Vai ser 5 dividido por 2, que é 2,5. Se você olhar nas fórmulas aí na página 25, você tem que tá assim, ó. A força é igual a força-peso dividido por 2, que é o caso de uma rondana. Se eu tivesse outra rondana, eu ia dividir isso aqui, esse resultado aqui, ia dividir por 2 de novo, né? Que ia ficar aqui, ó, por 2 de novo. Que é a mesma coisa, vocês já viram divisão de fração, que é a mesma coisa da força-peso dividido por 2, vezes, vou multiplicar pelo inverso, né? Sobre 1 sobre 2, que é a força-peso sobre 4. Por isso, se eu tiver duas rondanas, vai ser força-peso sobre 4. Se eu tiver outra rondana, eu vou dividir isso aqui novamente por 2. Força-peso sobre 4. Fazer aqui, tá? Se eu tiver uma terceira rondana, tá? Eu vou dividir isso aqui novamente por 2. Então, a força-peso sobre 4 dividido por 2. Multiplicar, divisão de fração, eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Isso vai ser força-peso sobre 4. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Né? E vai ser a força-peso
sobre 8, tá? É basicamente isso. Eu vou tentar trazer alguns exemplos. O livro não cobra, mas talvez na prova tenha alguma, né? Então, é bom a gente ver. Vamos trabalhar essas que estão no livro mesmo, com essas rondanas aí. Mas aí só na próxima aula, que a aula já acabou, né? Tá bom? Ok. É só para vocês entenderem que apareceu uma rondana, divide por 2. Tem que ser móvel, tá? Apareceu outra rondana também móvel, aquele resultado eu vou dividir por 2. Se aparecer outra, esse resultado eu vou dividir novamente por 2. Eu vou dividir sempre o resultado, tá? Então você pode até acompanhar na imagem aí, ó. A primeira imagem só tem uma rondana e ela é fixa, então a força aplicada é igual a peso. Na segunda eu tenho uma rondana móvel, eu vou dividir essa força por 2. Na outra, no terceiro caso, eu tenho duas rondanas, então a força que eu já tinha lá, a força que já é dividida na primeira rondana, eu vou dividir novamente, tá? E assim acontece também no último caso, que a força que já foi dividida e foi dividida novamente, eu vou ter que dividir ela uma terceira vez, tá? Vamos ver mais exemplos aí disso aí, próxima aula. Fique tranquilo que